basicamente dividida nessas 4 aulas, né? A primeira a gente falou uma noção geral, na segunda entramos nos elementos de conexão e conflito de normas. Na terceira aula falamos dos direitos dos estrangeiros, né, que se chama condição jurídica do estrangeiro. E na aula 4 falamos dos problemas de aplicação da lei estrangeira. Na nossa primeira aula, a gente tratou de conceituar o direito internacional privado, fazer uma diferenciação com o direito internacional público e falamos das fontes do direito internacional privado. O internacional privado, ele é o conjunto de leis, de normas, que trata de conflitos que podem acontecer entre cidadãos de países diferentes, porque a legislação desses países são diferentes. E aí você muitas vezes pode não saber se nessa relação entre essas duas pessoas, como por exemplo um contrato, se deve se aplicar a lei do país de A ou do país de B. E aí surge o direito internacional privado para, dentro de cada país, tratar desse assunto, né, de conexão com outros cidadãos de outro país e outras regras de outro país. E os pontos que são tratados nessa disciplina dizem respeito à nacionalidade, ao domicílio, ao local de celebração do contrato, onde vai ser a execução do contrato, a localização do bem, onde foi o fato gerador daquele conflito. Todos esses elementos são chamados de elementos de conexão ou elementos de exterioridade, que fazem com que possa haver a necessidade de se pensar em qual país vai aplicar a lei. O direito internacional privado, né, que geralmente se abrevia como DIPRE, D-I-P-R pequeno, ele não visa criar uma norma global, né, criar uma legislação para que todos os países tenham que cumprir. Isso se estuda no direito internacional público. No direito internacional público, a gente olha para a legislação interna dos países, né, que tratam dessa situação de conflito de normas. E os conflitos podem ser, letra A, é, é, a necessidade do juiz pode ser em solucionar uma concorrência de lei, né, o conflito de lei, concorrência. Qual a lei eu aplico? O contrato foi celebrado na Europa, mas para ser cumprido no Brasil. Aplica-se a lei da Europa, aplica-se a lei do Brasil. Né? E aí o juiz, fazendo a leitura das normas de direito internacional privado, no direito brasileiro, ele vai, por exemplo, no direito brasileiro, o juiz vai conseguir responder se o caso tem que ser julgado no Brasil ou se o caso tem que ser julgado lá na Europa. Isso não é só contratos, também casamentos, né? E diversas relações que podem se dar entre particulares. Aqui nesse slide eu trago um exemplo, né, de um conflito de leis, porque houve duas leis concorrentes. Seria o caso de um jovem de 19 anos, que aqui no Brasil ele é considerado maior de idade, por ter mais de 18, mas existem outros países que a maioridade é de 21. E aí surge a dúvida se esse jovem que assina um contrato aqui no Brasil, se esse contrato vai valer lá, né? O juiz de lá vai ter que consultar normas de direito interna, de direito internacional privado interno, para dizer se esse contrato vai valer lá no país. E é disso que trata aqui esse slide, né, sobre o fato de que o juiz, lendo as leis brasileiras, ou o juiz de outro país lendo a lei dos países deles, eles vão verificar qual é o sistema jurídico aplicável, se é o do Brasil ou se é o de outro país. E aí, se o juiz brasileiro verificar que ele deve aplicar a lei francesa, ele vai aplicar a lei francesa aqui no Brasil. É muito interessante isso, o juiz brasileiro aplicando a lei estrangeira. Começamos a comparação entre o direito internacional privado e o direito internacional público. Primeira grande diferença é quanto à origem das normas. No direito internacional público, as leis são os tratados e convenções internacionais, vale para todo mundo, né? Multilateral, bilateral.
não é o que a gente estuda esse semestre. Nós estudamos o direito internacional privado, que é a análise das leis internas do país para verificar como que elas tratam conflitos com normas externas. Então, até se critica falar direito internacional privado, porque na verdade não seria internacional, ele é um direito interno que trata de conflitos externos. Mas a ideia é essa. A diferença quanto aos sujeitos. No direito internacional público, são os estados, né, os que tratam das leis, os envolvidos são os estados soberanos, organizações internacionais não ligadas a nenhum país, mas ligadas à soberania. Já no direito internacional privado, nós estamos falando dos interesses dos privados, né, de pessoas naturais, pessoas jurídicas que não são o Estado, não têm soberania, né, mas têm os seus interesses particulares. Uma terceira importante distinção é quanto ao objeto de estudo, né, o que se estuda. No direito internacional público, se estuda as relações diplomáticas, direitos humanos globais, limites de soberania, né, são temas amplos, temas de grande importância para toda a humanidade. Né? Os direitos humanos está ligado aqui aos direitos internos, e direitos do homem está ligado a esses direitos globais de proteção. E quanto ao direito internacional privado, ele trata de questões específicas das pessoas, como a nacionalidade, né, da onde ela vem, se ela é na brasileira ou não, isso vai alterar. A condição jurídica do estrangeiro, se ele tem visto ou não, se ele pode ficar aqui, quais são seus direitos. Tratamos também dos conflitos de lei e de jurisdição, né? Jurisdição é saber qual país vai poder resolver aquele conflito, e o conflito de lei é saber se aquela jurisdição que vai julgar vai usar a lei interna ou se vai usar a lei externa do outro país. Agora nós passamos a tratar das fontes do direito internacional privado. Nós estudamos com ênfase nesse semestre nas fontes internas, né? Porque as outras fontes, por exemplo, fonte internacional, supranacional, é tratado no direito internacional público, então não cai na nossa prova. Né? A jurisprudência também não vai cair, não vou botar nada, nenhuma questão que vai pedir jurisprudência. Doutrina vocês não vão poder consultar, né? Então, e costumes também não é o caso. Então vamos focar nas fontes internas. E a primeira de grande importância, lei que trata de relações de direito internacional privado, é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Porque nessa importante legislação brasileira, né, que vem até tratar de temas que não estão na Constituição, mas poderiam estar, né, porque trata de questões da aplicação da norma no Brasil, da lei no Brasil. Então é uma lei extremamente importante que vocês estudam ela em vários momentos da faculdade. Né, e ela trata, no artigo 7º, né, nos artigos que nos tocam aqui em direito internacional privado, é a questão quando ela fala de pessoas, quando ela fala de bens, quando ela fala de obrigações, quando ela trata da sucessão e quando ela fala da prova da lei externa, como que a gente prova a lei de outro país. Outra fonte relevante, obviamente, é a Constituição Federal. Né? Lá tem os princípios que o Brasil deve tratar o relacionamento externo, né, internacional, tanto no âmbito, né, do direito público quanto no direito privado. Fala dos tratados internacionais, homologação de decisões da justiça estrangeira, que nós vamos estudar para a segunda prova, e da competência da Justiça Federal. Em terceiro lugar, mas talvez mais importante para a nossa prova do que a Constituição, é o Código de Processo Civil, né, que trata dos limites da jurisdição brasileira. Né, o que o juiz julga.
o que que o juiz brasileiro vai julgar obrigatoriamente, ou o que que o juiz brasileiro vai permitir apenas homologar que tenha sido julgado em outro país, né? Então, regras de impacto internacional, que o Código Civil vai dar esse impacto. E também, né, e não é o caso da nossa prova, mas também na letra D, leis especiais, que são leis que o Brasil publica, né, que tratam de assuntos específicos, mas que tocam em algum ponto no direito internacional, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, arbitragem, propriedade industrial, que pode em algum momento ali regulamentar alguma relação internacional. Por exemplo, o sequestro internacional de criança, né? A lei, o Estatuto da Criança trata de algum ponto disso e então se houver um pai ou uma mãe levar uma criança para fora, vai aí incidir o ECA e por aí vai. Como os temas desses próximos slides aqui não caem na prova, né, eu coloquei aqui só porque faz sentido entender, mas eu vou passar e não vou comentar. Tem um slide que direciona para uns exercícios, né? Então vale a pena fazer lá principalmente o primeiro e o segundo, que o tema envolve, pode cair na prova. É claro que essa questão que vocês podem fazer, né, sozinhos em casa, ela é mais difícil até do que a da prova. Mas está lá, vale a pena dar uma olhada lá nas respostas e ler o artigo. A partir da segunda aula, nós começamos a tratar de um ponto muito importante da disciplina, que são os elementos de conexão. E aí nós falamos da classificação, que é a classificação doutrinária, e uma classificação da legislação brasileira, da LINDB. E por último, ainda deu para a gente falar de conflitos de norma no espaço. É, abram o código de vocês, né? Abra a LINDB, abra o Código de Processo Civil, dê uma lida nos artigos que já passou ali da Constituição. É muito importante vocês acompanharem lendo a lei. Elementos de conexão é um conceito importante na nossa disciplina, porque eles serão utilizados pelos juízes para definir se um processo ele deve ser julgado em um país ou se ele deve ser julgado em outro país, né? A vinculação. Então, o juiz vai analisar a situação do caso concreto e verificar o seu elemento de extraneidade, né? Se vai haver algum elemento, algum critério que vai trazer o processo para ser julgado naquele país, ou se o processo vai ser julgado em outro país, ou se ele vai ser julgado nesse país, mas com a legislação do outro país. Esses elementos de conexão, né, esses critérios que cada legislação de cada país deve ter para dizer se o caso vai ser julgado internamente ou não, ele tem basicamente três funções. Esses elementos trazem. Localizar a relação jurídica da relação transnacional. Letra A, né, localização da relação transnacional. Ajuda o juiz a justificar se aquele julgamento deve ser naquele país ou se deve ser em outro, né? Imaginando aquela situação do contrato, né? Um contrato celebrado na Argentina para ser cumprido no Brasil, mas para ser pago na Europa, né? Isso tudo tem aí elementos transnacionais que vão trazer o tema para essa nossa matéria. Letra B, muito importante, é a coordenação entre ordenamentos soberanos, né? Se todos os ordenamentos de cada país tendo as suas regras de conexão, você pode saber claramente, né, e mais justamente saber aonde o teu processo pode tramitar, se houver um conflito, né, evitando, como diz aqui o slide, o chauvinismo jurídico, que significa aplicar apenas a lei própria, né? O país não pode, né, querer julgar, por exemplo, esse caso que eu dei, o contrato celebrado na Argentina para ser julgado no Brasil, para ser cumprido no Brasil e ser pago na Holanda. Não pode um país
que não tem nada a ver com essa relação querer julgar esse caso. Seria uma injustiça. Então, essas normas internacionais de cada país também dão uma segurança, como diz a letra C, uma previsibilidade, uma proteção de direitos garantidos, né? Uma pessoa ganhou um imóvel num país, mas agora ela mora em outro, ela vai poder garantir a propriedade daquele imóvel se utilizando da jurisdição de outro país. Essa classificação da doutrina, que divide em apenas três principais aspectos: elos de ligação, elementos de estranheidade. Letra A, elementos pessoais. Refere-se ao indivíduo. Né? O juiz vai olhar para o indivíduo e vai dizer: ele é nacional, é um elemento pessoal, ele é nacional ou ele não é. Se ele não for, eu vou tomar um caminho. Se ele for nacional, eu tomo outro. Qual é o domicílio dessa pessoa? Mora aqui no Brasil ou mora em outro país? Letra B, aspectos reais. Né? Sempre que a gente fala em real no direito, a gente está falando de bens. Né? Então, o outro aspecto é olhar para o bem, né? Não para a pessoa. O juiz vai olhar para os bens. Aonde estão os bens? E um terceiro aspecto é o voluntário. Né? O juiz vai olhar se no contrato tem alguma cláusula que as partes definiram aonde seria julgado um conflito em caso de desacordo. Já aqui nesse slide, a gente começa a tratar sobre esse assunto da forma que a LINDB trata, né? A introdução das normas do direito brasileiro codificou. O que ele diz? Lá são artigos importantíssimos esses três artigos aqui, tanto que nos próximos slides a gente vai aprofundar. Mas o que diz a LINDB? Primeiramente, diz que rege a forma dos atos e contratos a lei do local do ato, ou seja, onde o contrato foi celebrado é aquela lei que vale. Isso é uma regra muito importante. A segunda regra muito importante que diz no Brasil, diz que vale a regra de onde a pessoa mora, onde ela está morando definitivamente. Se ela mora aqui, vale a nossa lei daqui. E um terceiro critério é o do local da coisa, que aplica-se aqui no Brasil aos bens, né? Aonde estão os bens, em qual país? E o critério brasileiro é que se a coisa está no Brasil, pode aplicar a lei brasileira. E uma outra forma de a gente ver esse assunto, né, que é classificando pelos temas. E o primeiro tema é tema da personalidade da pessoa, da capacidade da pessoa e dos direitos de família. Então, diz respeito desde o nascimento até a morte. Né? Quando ela vira maior de idade, passa a ter direitos, quando ela perde capacidade, aí entra divórcio, casamento. O que diz a nossa lei? Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre começo e fim da personalidade, nome, capacidade e direito de família. Ou seja, todos esses assuntos aí, o Brasil entende que se a pessoa mora aqui, vale a nossa lei. Se ela mora em outro país, vale a lei de lá. Ainda que ela entre na justiça aqui, mas vai valer a lei de lá. Não mais falando de pessoas, agora falando dos bens, a nossa lei diz que incide a lei local, né? Se o bem está situado aqui, com exceção de bens móveis e trânsito, que aí seguirão a lei do país em que for domiciliado o proprietário. Então, turista aqui, aí eventualmente ele não mora aqui e aí ele não vai poder discutir bens, entrar no Brasil aqui para discutir um bem que não estava fixo aqui no Brasil. Então, quando não estamos falando de pessoas, não estamos falando de coisas, né, de bens, podemos estar falando de obrigações. O caso não é casamento, o caso agora é contrato que chega na justiça. E aí
a regra no Brasil é que incide a lei do país onde se constituiu aquela obrigação, né? Onde ela foi criada, vai ser a lei que vai poder julgar, é daquele lugar que vai valer a lei. Se vai ser julgado lá ou aqui, aí já é outra história, mas o que vai valer é a lei do país onde se constituiu. Porque você imagina, duas pessoas celebraram um contrato na Europa, tudo para valer lá. Só que os dois resolveram, por acaso, os dois se mudaram para cá, ou um para o Brasil ou outro para a Argentina. Eles não precisam entrar com o processo lá, eles vão poder entrar aqui no Brasil, mas o juiz do Brasil vai ter que aplicar a lei de lá. E o último aspecto também trata quanto à pessoa, né? Mais especificamente quando ela falece ou quando ela desaparece, né? A questão da sucessão da pessoa. Também tem um tratamento específico no artigo 10 que diz que vale a lei da onde a pessoa faleceu ou da onde ela desapareceu. O último tema que nós tratamos nessa aula, e tem uma questão na prova, é em relação ao conflito positivo e negativo de lei. Simples, né? O conflito positivo é quando tem dois ordenamentos que se julgam competentes para julgar esse caso. Esse exemplo que eu dei aí do contrato celebrado na Argentina para cumprir no Brasil, mas para pagar na Holanda. Vai ser a Holanda que vai julgar um problema nesse contrato? Vai ser o Brasil ou vai ser a Argentina? Pode ter um conflito positivo de os três concordarem em julgar. O conflito negativo, que é o contrário, quando nenhum país quer julgar. Nesse mesmo exemplo, a Argentina diz que não deve julgar lá porque foi celebrado em outro país. O Brasil diz que não deve julgar aqui porque foi celebrado em outro país. E a Holanda também diz que não deve julgar porque não é lá que foi celebrado. Fica sem nenhum país para julgar. E fica um remetendo para o outro, que isso é chamado reenvio. A gente vai falar mais à frente, mas seria o caso do juiz brasileiro diz que não é aqui que deve ser a Argentina e desloca a competência para a Argentina. E aí a Argentina é, também não é competente e a lei de lá diz que é para a Holanda. Então, isso é o conflito negativo, quando nenhum sistema quer aplicar. E o reenvio a gente trata mais à frente. E um outro ponto que costuma ser perguntado em prova sobre conflito de normas no espaço é a questão do conflito real e conflito aparente. O conflito real é aquele que a definição do que cada país dá é diferente. Se o país for julgado num lugar, no Brasil, ele vai ter uma consequência, porque a lei é de uma forma. Se for julgado na Argentina, provavelmente a consequência é outra, porque a legislação é diferente. Então, praticamente, o efeito prático, há um conflito real. Dependendo do lugar, o resultado pode ser diferente. Já o conflito aparente, ele na verdade não é um conflito, porque embora a legislação dos países tratem de maneira diferente, ou cada uma trata de maneira autônoma aquele tema, mas o resultado prático é o mesmo, independentemente da lei aplicada. Por exemplo, a mesma lei fala que é 18 anos a maioridade, a outra fala que é 18 anos. Então, vai resolver tanto lá quanto cá. Isso se chama conflito aparente de norma. Ao final dessa aula, fizemos alguns exercícios de verdadeiro ou falso. Vale a pena vocês fazerem novamente. E aqui nós entramos na nossa terceira aula, que fala da condição jurídica do estrangeiro, que é um tema totalmente regulado aí pela lei do migrante, que vocês vão poder consultar. Então vamos ficar atento aí para ver como que eu vou poder perguntar isso, né? Mas sem dúvida é o tema central aí do nosso semestre e vocês vão poder consultar, como eu disse, e a gente só é necessário até o artigo 62. A partir dali entra a nacionalidade, a gente ainda não viu. Mas, então, vocês podem imprimir, eu botei lá no AVA, né, um tamanho reduzido, mas pode imprimir maior. Lembrando que eu vou verificar, né, na hora da prova se não tem outra informação, porque a única consulta vai ser essa lei. O tema, né, nessa aula a gente trata dos direitos e deveres
limitações, formas de permanência de quem não é brasileiro, né? O que que eles podem fazer aqui, o que não pode fazer, como que se regulariza. É isso que a gente passa a ver e é muito importante e muito interessante. Falando dos regimes jurídicos aplicáveis, né? Eu nem não coloquei isso na prova, mas não é difícil de entender. É regime de equiparação, quando os países internamente tratam de equiparar o estrangeiro ao seu nacional. Direitos políticos, cargos públicos, tudo isso pode fazer. Quase os mesmos direitos, é o que o Brasil adota. Sistema de reciprocidade. Aqui não são quase os mesmos direitos, como é no Brasil. No Brasil a gente vai ver ali não pode ser presidente da República, por exemplo, um estrangeiro, mesmo, né, que se naturalize. Um último regime, talvez os Estados Unidos aqui a gente poderia encaixar, é um sistema com muitas restrições, né, diferenciando os estrangeiros dos nacionais, especialmente em regimes autoritários e em contextos de segurança nacional, né, que é o caso talvez dos Estados Unidos. Países que recebem muita demanda, né, de imigração precisam ter uma legislação mais restritiva. Meus caros, prestem bastante atenção a esses direitos dos estrangeiros. Botem no papel isso aqui para ficar bem armazenado na cabeça, tá bom? É muito importante. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Isso é o que vem lá na Constituição. Mas vamos tratar agora especificamente os direitos dos estrangeiros em cada tema. O primeiro deles, direito civil. Depois vamos ver direitos humanos, direito trabalhista, direito social. É muito importante que vocês saibam falar disso. Direitos civis. O estrangeiro pode celebrar contrato, pode adquirir imóveis, adquirir bens, propor ações judiciais normalmente, exercer atividades, né, de empresário, como se fosse um nacional. Aqui os direitos fundamentais dos estrangeiros, como todos nacionais, têm direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, têm acesso à justiça, ao direito ao devido processo legal, né? E uma infinidade de direitos fundamentais. E aqui os direitos trabalhistas e sociais. Primeiro, os trabalhistas. O que vocês precisam saber é que eles precisam ter uma autorização de residência para fins laborais. É, ele demonstrando que ele vai trabalhar, né? Essa proposta de emprego, aí ele consegue uma autorização para morar aqui no Brasil para trabalhar. Isso, quem quiser mais informação, pode ir lá nesse site que eu incluí aqui, que trata mais disso. Mas para a nossa prova, o que precisa saber é que tem que ter uma autorização, tá? Para trabalhar aqui e residir para trabalhar. E por último, direitos sociais. Obviamente, o cidadão estrangeiro aqui no Brasil, ele também vai ter direito à saúde, à educação e à assistência social. Portanto, ele tem direito a usar o SUS, tem direito a se matricular em colégio, matricular os filhos, né? E por aí vai. Pegar a assistência, né? Bolsa Família, se for necessário, e por aí vai. Não era o último não, ainda temos aqui os direitos políticos e muito importante, inclusive, talvez o mais importante deles, porque é, ele vai ter um desenrolar maior aqui, né? Inclusive outro slide, porque, inclusive a gente estudou isso na nossa outra disciplina, né? Direito eleitoral, a gente fala uma parte de estrangeiro, e aqui falando de direito internacional privado, a gente fala direito eleitoral. Muito interessante, estuda de uma vez só para os dois. O que que precisa saber para essa disciplina aqui? Que o estrangeiro não tem direito político, né? Ele não vota e ele não pode ser votado. Se ele quiser, ele pode se naturalizar. Aí ele pode participar. Como foi aquela deputada Carla Zambelli, né? Ela nasceu, acho que na Espanha, se naturalizou brasileira e se candidatou a alguns cargos que pode. E também não pode participar de partido político,
né, o estrangeiro. Essa limitação é pela ideia de soberania que está ligada à nacionalidade. Atenção, tá, gente? Se eu não me engano, tem uma questão dessa aqui, que pergunta apenas brasileiros nato podem ocupar esse cargo, né? Ou seja, os estrangeiros não podem ser presidente da República, não pode ser presidente da Câmara, do Senado, do STF ou ministro da Defesa, tá bom? Atenção aí, se eu não me engano, aqui nesse slide eu incluí até o ministro do STF que não estava na versão anterior. Então, aqui eu incluí. Se você uma observação importante aqui é que basta estudar por esse slide aqui, tá? Esse slide de revisão que a matéria da prova está aqui. Quem quiser estudar pelos slides que já viam, né, de cada aula, pode estudar, mas aqui está mais focado, está mais reduzido e direcionado. Não teve pergunta dessa aqui na prova, mas é interessante saber, né, que a Constituição ela proíbe que estrangeiros tenham comprem terras em área de fronteira, né? Você imagina estrangeiros comprando terra na fronteira, daqui a pouco o Brasil acaba. O outro país que comprou aquelas terras vai virar dono, né? Exploração de determinados recursos naturais, né? O petróleo, o maior exemplo, né? Minério, né? E só pode com autorização federal. E também a questão das empresas jornalísticas. Você tem um percentual que não pode, tem que ter participação nacional em empresas de mídia. E tipos de visto, né? Quem quer ficar aqui no Brasil e não é nacional precisa se regularizar com o visto. Tem o visto de visita, que é curtinho, para turismo, às vezes um trabalho curto, né? Uma reunião. Visto temporário é alguém que vai precisar permanecer aqui no país. E o visto diplomático, também muito comum, visto oficial ou visto de cortesia. São três modalidades aí que são concedidos para visitas de autoridades estrangeiras ao país em missão oficial e transitória. E por último, um visto de realização de investimentos. Quando é um empresário vai abrir negócios aqui, também tem um tipo específico. Temos também o tema de residência, né, que permite o imigrante ficar aqui permanentemente devido a algumas finalidades. Vocês vão estar com a lei, vão poder consultar, então é tranquilo. E também essa questão aí das medidas de retirada compulsória, repatriação, deportação e expulsão. Tem uma questão dessa na prova, vocês vão poder consultar essa lei, né? Está aqui na tela, Lei de Migração 13.455. Ela trata aqui ela especifica, né? Ela trata lá, define o que é a repatriação, é quando o cidadão nem chegou ainda a entrar no país, né? Tá na fronteira, tá no aeroporto e aí ele é devolvido. Deportação, quando já está dentro do Brasil, mas está irregular, e aí ele é deportado de volta. Não é crime, a pessoa pode voltar para cá depois. E o mais grave aí sim é a expulsão. Aqui a expulsão, que é a medida mais grave, né, tratada lá no artigo 54 da lei, é em caso de cometimento de crime, né? A pessoa cometeu um crime grave e aí ela vai ser expulsa com a impossibilidade de reingresso aqui no Brasil por um período. Crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Não precisa, né, decorar. E por fim, entrando no tema da nossa última aula, nossa aula 4, nós tratamos dos problemas de se aplicar a lei estrangeira aqui no Brasil, né? Lembrando, o juiz brasileiro pode ter que aplicar aqui a lei estrangeira. E o segundo tema da nossa aula foi conflito de jurisdição.
jurisdição concorrente e exclusiva. Como nós falamos lá no início da aula, o direito internacional privado ele não resolve o conflito, né? Ele indica qual ordenamento jurídico deve ser aplicado. Ele não tem uma lei internacional de direito internacional privado, né? A legislação de cada país é que vai dizer como que se resolve através, né, dos elementos de conexão, das normas de conexão. E aí surge uma pergunta interessante. Se o juiz vai ter que aplicar a lei estrangeira aqui no Brasil, como que ele aplica? Né? Como que ele interpreta? Como que prova essa lei? São algumas perguntas que a gente responde a partir de agora. E a primeira questão é a questão da prova dessa lei estrangeira. Se o juiz brasileiro vai ter que aplicar uma legislação da, da, da Austrália, da Rússia, aqui no Brasil, é preciso que prove para esse juiz que essa legislação vale lá. E aí o artigo 376 do Código de Processo Civil diz que cabe à parte alegar direito cabe à parte que alegar direito internacional, direito estrangeiro, perdão, provar-lhe ao teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, você vai entrar no Brasil querendo que o juiz resolva um conflito de um contrato, por exemplo, e aí você vai dizer, juiz, você tem que aplicar a lei lá do país que nós celebramos, que foi na Rússia. E aí a parte vai ter que provar que o direito lá na Rússia é daquela forma que ela está alegando. E isso é bastante interessante e diferente, porque aqui no Brasil a gente não precisa provar para o magistrado a vigência de lei nacional, né, de lei federal nacional, porque o juiz sabe, né, aquele brocárdio que se fala novit iure novit curia, né, dê-me o direito que o juiz sabe o direito. Você não precisa explicar para ele, mas a exceção é quando a gente está falando de direito, como a gente viu ali no artigo anterior, quando a gente está falando de direito estrangeiro. E como que você prova um direito estrangeiro? Você prova trazendo esse texto para o Brasil através de uma tradução juramentada, né, que são pessoas oficiais que você vai pagar para fazer essa tradução, também certidões consulares de que aquela cópia daquela lei é verdadeira, pareceres de jurista estrangeiro, tudo isso faz provar. E a lei brasileira diz que se a pessoa não provar direito aquela norma estrangeira, o juiz na dúvida, ele não tem que ir lá saber, o juiz na dúvida vai aplicar a lei brasileira. Outra questão que pode surgir ao se aplicar uma lei estrangeira no Brasil é a questão interpretativa. Às vezes a lei lá também não é muito clara, o juiz precisa interpretar, sei lá, o que é a função social do contrato lá, né? Então são termos genéricos, boa-fé, o que seria boa-fé naquele país lá, ele vai ter que analisar a jurisprudência estrangeira, vai ter o juiz para julgar no Brasil, né, o juiz brasileiro, ele vai ter que analisar a doutrina estrangeira, métodos de interpretação daquele local, né, tudo isso é muito interessante e muito raro de se ver na prática. E aqui o reenvio, né? Nós passamos rapidamente mais ali atrás, quando falamos de conflito negativo de jurisdição, né? Quando nenhum país, a legislação de nenhum país considera-se competente para julgar aquele caso. E aí o país pode ter que fazer um envio, né? O reenvio. O país fala, olha, essa matéria não é comigo, você entrou aqui no Brasil, mas o Brasil não tem que julgar isso aqui, porque, por exemplo, o imóvel não está no Brasil, está em outro país, e a solução dada pelo Brasil é enviar esse processo ao país competente. Isso, né, é um envio. Só que aqui trata do reenvio. O reenvio é quando o Brasil mandou esse processo para o país que ele julgava competente, mas aquele país mandou de volta. Foi um reenvio. É o retorno daquele processo para o país. O país de lá falou, não, aqui também não é competente. Então, esse é um problema, né? Não pode ficar, o Brasil manda para lá e de lá manda para cá. Ah, a gente é incompetente, manda para lá. De lá é incompetente, manda para cá. O que que diz? E ainda tem um reenvio de segundo grau, que esse que eu falei é o de primeiro grau. O de segundo grau
é quando o país que o Brasil mandou o processo, aquele país determina que tem que ser enviado para um terceiro. É o reenvio de segundo grau. O Brasil fala, não é comigo, é com a Argentina. Só que a Argentina fala, não é com a Argentina, é com o Peru. E aí o Brasil não vai mandar, o juiz brasileiro não vai mandar o processo que a legislação argentina mandou se aplicar com a legislação do Peru. O juiz brasileiro vai aplicar a lei da Argentina. Veja só o que diz o artigo 16. Quando, nos termos, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição dessa, sem considerar qualquer remissão por ela feita a outra lei. Vamos ficar nesse exemplo que facilita. O juiz, a lei brasileira diz que se aplica a lei argentina. Só que o juiz foi ver a lei argentina e a lei argentina falou que se aplica a lei peruana. O juiz brasileiro vai aplicar a lei argentina, não vai aplicar a lei que foi remetida. Preste atenção nisso. E um último motivo que pode gerar um problema de aplicação é quando o juiz percebe uma fraude. Ele verifica uma manipulação de conexão, por exemplo. A pessoa se muda para o Brasil porque ela verificou que a legislação aqui é favorável, então ela vai tentar resolver um conflito internacional pela legislação brasileira. Então o juiz tem que ficar atento a isso e aí ele falar que não vai se aplicar a legislação brasileira por se tratar de uma fraude a uma jurisdição de um outro país, por exemplo. E o nosso último tema de estudo fala do conflito de jurisdição. São duas. Voltando àquele assunto, né, de conflito de normas e tal, aqui só para tratar da jurisdição concorrente e da jurisdição exclusiva. Tratar aqui desses conceitos que tem uma questão na prova. Jurisdição concorrente. O Brasil admite julgar o caso, mas não exclui a competência estrangeira. Por exemplo, qualquer réu domiciliado no Brasil vai poder entrar na justiça brasileira para tratar de um caso que nem esteja aqui no Brasil. Isso chama competência concorrente, artigo 21 do Código de Processo Civil. Deem uma lida. Vai poder haver processo aqui no Brasil e, eventualmente, se em outro país depois também tiver, os dois vão tramitar e pode haver aí até um conflito, com resultados distintos. E, por fim, vocês precisam entender que a jurisdição exclusiva significa que somente o Brasil se considera competente para julgar aquela matéria. E que matérias que o Código de Processo Civil diz que somente podem ser julgadas pela legislação, pela jurisdição brasileira, tratando de imóvel situado no Brasil. Tá bom, gente? Imóvel que está no Brasil tem que ser julgado pela jurisdição brasileira. Não pode um juiz estrangeiro tratar de imóvel aqui no Brasil. Segunda questão, sucessão. Sucessão com bens aqui no Brasil. Faleceu e tem bem aqui, vai ter que abrir inventário aqui no país. Partilha de bens, né? Tudo ligado a bens, que tem essa exclusividade. Partilha também, mesma coisa. Um casal se divorcia, um casal estrangeiro, mas tinha um imóvel aqui no Brasil. Eles vão se divorciar em outro país, mas o que for resolvido lá não vai valer para esse imóvel aqui. Isso vai ter que ser feito um inventário aqui local, né? Uma partilha, ou se for morte, inventário. E a sentença estrangeira que determinar partilha sobre esse imóvel aqui no Brasil não vai ter efeito. Então foram esses, gente, os temas que caíram na prova. Fiquem tranquilos aí, se vocês conseguirem entender esses temas, vocês vão conseguir fazer a prova. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Essa é a nossa bibliografia aí, os livros que tem na nossa biblioteca que foram utilizados. É sempre bom dar uma lida para aumentar o conhecimento, né? Porque a gente estuda focado mais na OAB, que é uma prova que tem um nível determinado de alcance, mas para outros concursos específicos é preciso aprofundar mais o estudo, né? Então, fica aí, estou à disposição para ajudá-los. Um abraço a todos e ótima prova.